Sabe, meus queridos, a palavra do Senhor ela é poderosa. E tem palavras na palavra de Deus que devem ser para nós palavras de ordem, palavras inegociáveis, inesquecíveis, inabaláveis na nossa vida. Mas somos humanos e o Senhor conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Deus tem bênçãos para nós, mas as bênçãos de Deus nunca são desprovidas de batalhas. Nunca. Sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, emocionais, mentais, são batalhas. O Senhor sabe que é na luta que a gente cresce. Deus pode te dar algo, mas antes de dar algo, seja curar uma perna, Deus quer curar o nosso coração, amém? Você confia nisso? Não adianta Deus dar pernas que andam e um coração que se perde. Quando aquele jovem chegou, trazido diante dos seus amigos à presença de Jesus, falou: filho, tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Por que ele falou bom ânimo? Ele sabia a expectativa. E nem sempre a ação de Deus corresponde à nossa expectativa. Porque existe uma palavra que Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas, porque nós precisamos desenvolver essa palavra na nossa vida, que é fé. Palavra que no nosso vocabulário é tão pequena, mas é uma palavra grandiosa em ação, uma palavra grandiosa no viver diário e nos seus resultados. Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza daquilo que se espera. Não é um tomara que, mas tenho a certeza que isso vai acontecer, que Deus está no controle. Obrigado, meu irmão. E a convicção de fatos que não se veem. E eu quero falar talvez mais sobre hoje, talvez a convicção de fatos que não se veem. Porque às vezes parece que Deus não está fazendo nada. Não é assim? Tem vivido uma situação em que a gente olha a circunstância acontecendo e parece que Deus não está fazendo nada. Se não é pela fé, a gente acaba acreditando nessa mentira de que Deus não está fazendo nada. E é por isso que nós precisamos ser espirituais, porque nós precisamos olhar para as circunstâncias com o homem espiritual, não com o homem carnal, não com o homem humano, não com a mente humana, mas com a mente que Deus nos deu, que é a mente de Cristo. O homem natural, ele chega diante de um mar, e ele olha para aquele mar, ele olha para os lados da montanha, ele olha para trás e fala: ó, ele se joga diante de Deus em prantos, porque não tem saída, porque ele olhou como homem natural. A nossa mente natural, 2 e 2 são 4, e não tem negócio com isso. O homem natural, quando ele olha o mar, a única forma de fugir pelo mar é num grande navio, com um grande motor. A única forma do homem natural de se vencer um exército de um rei que está perseguindo é uma planície com um caminho aberto. Esse é o homem natural. Essa é a nossa tendência de olhar para as circunstâncias com a mente natural. 2 e 2 são 4, o mar não abre. A única forma de se vencer uma tempestade é ela parando. E aí Jesus, então, ele veio, Deus agiu na vida de Israel, Deus agiu na vida dos discípulos, Deus, ele convenceu-nos pela palavra de que nós não podemos mais viver como homens naturais. Eu não posso mais, em Cristo, me limitar pelos limites de uma mente natural. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo nos ensina que o nosso Deus é capaz de ressuscitar o morto de 4 dias. Abre o túmulo. Mas, Senhor, abre o túmulo. O nosso Deus é capaz de transformar o maior perseguidor da igreja no maior proclamador da igreja. Vá, Ananias, e fala com Saulo, porque eu escolhi. O nosso Deus é o Deus que fala para um camarada que está lançado aos pés dele, falando: o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui. E Deus fala: porque está clamando a mim, vai e marcha. A mente natural não consegue entender. Marchar para o meio do mar, vai que eu estou mandando. O que Deus quer que nós acreditemos é que nós vamos continuar remando, porque na hora que Ele quiser, Ele anda por cima das águas.
Ele não anda só de barco. Ele pode andar nas águas. Esse é o nosso Deus. E isso só é possível com uma mente espiritual, a mente de Cristo. É por isso que nos perdemos, é por isso que desesperamos, é por isso que nos iramos, é por isso que olhamos, ficamos inconformados, é por isso que a gente se desespera, é por isso que tem gente tomando quilos de remédio. Porque só consegue olhar com uma mente natural. Qual é a mente que nós temos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o nosso Deus pode fazer o impossível. Quando aquele homem chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se podes. Jesus falou, o quê? Se podes? Tudo é possível ao que crê. O que crê, sabe que Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E voltando da viagem, tive muito tempo em aeroporto esperando escala para pensar muita coisa e ler muita coisa. E eu estava orando ao Senhor e eu falei, Deus, não é fácil algumas coisas, Senhor. Não são fáceis algumas coisas. Não são. Acreditar e ter essa mente. Porque eu comecei pensando nisso por causa daquela frase que Jesus falou, e tudo quanto pedir, dizer em meu nome, crendo, recebereis. No texto que o nosso irmão leu hoje, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Mas aí ele continua, só que vocês não creem em mim. Quem crê em mim, não tem falta de nada. Quem crê em mim está satisfeito, independente da circunstância. Quem crê em mim, está firme. O problema é que vocês não creem. Por isso tem fome, por isso tem sede. Não física, espiritual. Por isso. Como explicar crentes entrando numa arena e morrendo em adoração? Como explicar pessoas, antes de serem queimadas em praça pública, olharem para cima e exaltar o Deus nas suas vidas? Se não for um Deus que estava enchendo a vida delas e fazendo essas pessoas olharem para aquela fogueira e falar, para a tua glória, Senhor, é fé, eu acredito. Quem coloca um sorriso nos lábios e no rosto de uma pessoa que está perdendo a família? É o Espírito Santo enchendo essas pessoas de fé. Fé na palavra de Deus. Você não tem que ter fé nas circunstâncias. Pelo contrário, as circunstâncias tiram a tua fé. Você não tem que ter fé em pessoas, pelo contrário, pessoas matam a sua fé. Nós não temos que ter fé em ninguém, em nada, a não ser em Deus e na palavra dele. Porque tudo pode passar, mas as minhas palavras jamais passarão, disse o Senhor. A minha palavra é eterna. Deus diz ao povo de Israel, acaso eu sou homem para mentir? Ou filho de homem para se arrepender? O que eu prometi eu cumpro. Amém, povo de Deus? Amém. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós temos que confiar. Ele quer nos ver confiando. E algumas coisas não vão mudar enquanto Deus não vê fé em você. Enquanto Deus não ouvir fé dos seus lábios. Enquanto Deus não receber fé dos seus passos, não vai o mar se abrir. As ondas não vão parar enquanto você não caminhar sobre elas, porque Deus quer que você experimente e viva o sobrenatural dele. Tem uma música que diz, quando o impossível se torna real, Deus começa a fazer o milagre dele. Porque se é possível, cadê a glória de Deus? Cadê a glória do Senhor? Nós precisamos acreditar no nosso Deus, que Ele é um Deus de milagre. Você olha para as circunstâncias e fala, não tem mais como. Tem sim, porque nosso Deus faz o impossível acontecer. Esse é o nosso Deus. Mas fica uma pergunta. Pastor, como eu sei que eu tenho fé? Como eu posso avaliar a minha fé? Porque tem gente que fala, eu creio em Deus, mas é que o Senhor não está passando pelo que eu estou passando. Eu creio em Deus, mas é muito difícil, eu sei. Eu sei. O que eu sei não importa, o que importa é o que Deus sabe. Deus nunca errou com ninguém. Não erra com os seus. E nunca vai errar. Nosso Deus é fiel. E eu quero trazer nessa noite uma palavra para você. Para ajudar você a enxergar a sua vida e falar, eu não estou tendo fé.
Para você olhar para a sua vida e falar, olha, eu não estou conseguindo crer, Senhor, me ajuda. E aumentar a sua fé. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1. É o começo da história de Samuel. E o começo da história de Samuel é muito interessante, é uma história de fé. Uma história de vitória. Uma história de lutas. De uma mulher que parecia que Deus não a via, não a ouvia, não a amava. E essa mulher viveu isso. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita, Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, a outra esposa, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, é a tua palavra que tem poder. É o teu Espírito que opera. A obra é tua e a tua é a glória. Cada um dos meus irmãos aqui, inclusive eu, viemos ouvir a tua palavra. Responde, fala. Retribui a cada um, ó Deus, conforme a tua sabedoria, ó Deus, teu discernimento. Use-me só como instrumento. Que os nossos corações estejam arados, ó Deus, para recebermos sem reservas a tua palavra neste momento, com poder e com a autoridade que ela tem em nossas vidas. Que assim seja para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Você tem aqui uma mulher, Ana,
que ano após ano ela sofre. Não é tribulação de um mês. Não foi uma crise no serviço, não é uma briga entre parentes, não é uma esposa brigando com a outra, uma coisa corriqueira. O Senhor deixou aquela mulher estéril, diz o texto. O Senhor a deixou estéril. Não foi o diabo. Não foi o seu esposo que a evitava. Deus não dava filhos para ela. Para ela, não. A outra tinha. E além de não ter filhos e ser uma vergonha social isso, ela tinha a humilhação da outra. E ela então, ela ia para a presença de Deus, mas com o coração amargurado, porque Deus não lhe era favorável, como ela entendia que Deus deveria, ou ela queria que Deus fosse. Então ela tinha a sensação de que Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus não se importa comigo. E isso matava a fé dela. Então você tem uma mulher que está com grande sofrimento durante grande tempo, pedindo e nada acontecendo. Desiludida de todas as maneiras. E essa mulher, ela tenta ser aconselhada pelo seu esposo. E às vezes você está passando luta na sua vida, tribulação de tempos, de meses, de anos. E as pessoas simplesmente elas querem que você pare de chorar, elas simplesmente querem que você levante. Se é mulher, passa um batom, se valoriza. Se é homem, vamos lá, vai dar tudo certo. E é verdade, vai dar tudo certo. É verdade, você pode se levantar e se firmar no Senhor, mas as pessoas acham que falam, para de chorar. Sem uma palavra de fé. E ele fala, Ana, olha para mim. E isso não sacia ela. Olha para as circunstâncias. E isso não para o pranto dela. Essa mulher, então, ela toma uma atitude. O que o texto nos dá a entender é que ela vai orar mais do que ela já orava. Ela vai fazer algo a mais do que ela tinha feito na vida dela. Ela vai ao templo sozinha. Ela vai orar a Deus. Ela vai recorrer a Deus. Ela vai fazer algo a mais agora. Não conta que ela fizesse isso nos outros anos. Então ela ora ao Senhor. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis a palavra do Senhor. Talvez para Ana faltasse o crer. Claro que a gente sabe do tempo de Deus, o propósito de Deus. Mas o que nós vamos ver na vida dela são as evidências da fé na vida dessa mulher. Ela recebeu a palavra e ela creu na palavra. Ela orou e ela creu na resposta. Ela orou e a resposta não foi o filho, a resposta foi uma palavra. Ela vai, ela ora, ela faz um voto. Então ela recebe a resposta. Quando ela está ali orando a Deus e ela faz algo que ela não fez, não fala que ela tivesse feito esse voto antes. Ela ainda achava que Deus tinha que dar um filho para ela, porque todo mundo tinha filhos. Por que ela não podia ter? Então, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E Deus não dava filhos para ela. Mas aí ela faz algo que ela nunca fez. Ela fala, Deus, eu não quero um filho para mim só. Se me deres um filho, ele vai ser teu. Eu estou pedindo para ti. Eu tenho desejo de ter um filho, isso é verdade. Mas ele vai ser seu. Eu vou te dar o meu melhor. Se me agraciares, eu vou retribuir, vou honrar o Senhor. A resposta vem. O sacerdote Eli olha para aquela mulher talvez lançada ali no chão do templo. E ele olhou para ela e eu fico imaginando a postura dela. E ele viu que seus lábios mexiam, mas ele não ouvia a voz. E ele achou que ela fosse uma mulher bêbada, sem caráter, sem escrúpulos, desrespeitando o santuário. E ele falou para ela, por que ela estava ali bêbada? Ela fala, não faz isso. Sou tua serva. Estou orando a Deus por causa da minha grande angústia. Quando ela expunha a sua angústia para o marido tentava, mas não conseguia. É diante do Senhor. Quantas pessoas, quantas chegam para mim em aconselhamento e expõem toda a sua situação. E eu pergunto para elas, você já falou para Deus desse jeito? Desse jeito você já orou ao Senhor? Não.
Ana fez isso agora para Deus. Expôs a sua angústia, expôs o seu coração e falou: Deus, vai ser para a tua glória. Ela e Deus, ela e o Senhor. Deus mandou a resposta para ela. Aquele homem que agora a confrontava, quando ouviu, ele podia só ter dito: não, me perdoa, desculpa, e saído. Mas ele a abençoa com a palavra, ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela viu naquilo a resposta da oração dela. Quando Moisés vai orar ao Senhor, Deus fala: manda o povo marchar. O Senhor não disse: eu vou abrir o mar, marcha. Deus falou: marcha. E ele recebeu a resposta da oração dele. Ana entendeu aquilo como uma resposta de Deus e ela se apropriou da resposta. A resposta nem sempre vai ser, meu querido, aquilo que você pediu acontecendo, mas é uma palavra de Deus te gerando confiança e fé, para que você possa viver as evidências da fé, antes do teu milagre acontecer, amém? Porque se acontecer, aquilo que você tem depois não é fé. Fé vem antes. Fé antecede o milagre. Fé é a base do milagre. Jesus foi para Belém e diz o texto que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque o povo não cria nele. E aí então essa mulher recebe a palavra: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela tomou posse da palavra. Amém. Não foi à toa. Isso foi a resposta de Deus na minha vida. Eu recebi uma ordem: vá em paz. Que o Senhor lhe conceda. Amém. É do sacerdote ali. Não é do marido dela. É um homem de Deus. Era a boca de Deus na vida dela. Era Deus falando: manda o povo marchar, mas manda o povo marchar. Era Jesus falando: vem, Pedro. Mas, Senhor, vem. É Deus falando: arranca a pedra. Mas, Senhor, está fedendo. Remove a pedra. Toma posse da palavra. É fruto de fé. E quando você acredita na palavra de Deus, quando você acredita que aquilo que você pediu, o Senhor está ouvindo a resposta acontecendo, Deus está agindo. Pode parecer que não está, mas não é verdade. Ele está agindo. Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de vós, a palavra de Deus. Pastor, mas cadê as evidências da fé? Em primeiro lugar, meu querido, a fé, a primeira evidência da fé é o seu rosto. Olha o que diz o texto. Versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava como? Por que o rosto dela não estava mais abatido? Porque ela teve fé. Quando foi que você prometeu o presente para o seu filho e ele ficou triste? Quando foi que você deu uma palavra de promessa para alguém que você ama e essa pessoa ficou decepcionada? Isso só acontece quando a pessoa não acredita no que a outra prometeu, não é verdade? Eu vou fazer alguma coisa, se você não duvida, você nem fica alegre, não é assim? Ixi, até parece. Mas quando você acredita, eu vejo pelos meus filhos, o papai vai fazer algo. Você vê o rosto, a alegria. Você sabe que você tem fé quando mesmo no meio da tribulação você sorri. Por que você sorri? Porque eu sei que o Senhor vai ser favorável comigo. Eu sei que tenho crido, disse Paulo. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar meu tesouro. Eu sei. E o rosto dela já não era mais o mesmo. Não pelo que ele falou: eu não sou melhor do que 3 filhos. Ah, é verdade. Puxa, olha o maridão que eu tenho. Não é um poder de pensamento positivo. É uma palavra recebida em fé que muda o rosto de alguém. Eu creio em Deus, por isso eu me alegro no Senhor. Mas está tudo. Deus está na frente. Por isso que Tiago fala: tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Porque Deus está trabalhando em você. Você pode ter alegria quando você sabe que Deus está agindo na tua vida. E essa mulher recebeu a palavra. E o rosto dela já não era mais o mesmo. O que aconteceu, Ana? Por que está com esse rosto feliz? Eu orei a Deus e Ele vai ser favorável comigo. Eu tenho certeza disso. Segunda evidência, a voz. Olha o que disse. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Ela foi adorar ao Senhor.
Ela foi exaltar e bendizer o Senhor. É a nossa voz, são as palavras que exaltam a Deus e glorificam o Senhor. E por que você está feliz? Porque o meu Deus é maravilhoso, porque o Senhor é o meu pastor, porque nada vai me faltar, porque Deus está à minha frente, porque o Senhor é tudo, porque você começa a exaltar a Deus, você começa a glorificar o Senhor. Mesmo no meio da tribulação, você consegue entregar a Ele sacrifícios de louvor, porque você confessou o nome de Deus e você acredita no Senhor. Você fica feliz. E a boca fala do que está cheio o coração. E quando nosso coração está cheio de fé, flui louvor, flui adoração, flui exaltação, flui gratidão, flui palavras que exaltam aquele que você crê que está agindo na tua vida. E que na hora certa ele vai mostrar a favor dele para você. Vai deixar claro para você tudo o que ele estava fazendo na sua vida, como ele fez na vida de Jó. Jó falou o quê? Me humilho e me envergonho no pó e na cinza, porque falei demais. Deus fez uma obra na minha vida e Ele glorificou o Senhor. Seu rosto diz se você tem fé. Sua voz, as palavras que saem da sua boca, revelam se você tem fé. Mas existe uma terceira evidência da fé, que é a sua atitude. Essa mulher que não queria comer, agora ela come. Essa mulher que não queria subir o templo, vamos, Eucana, imagino eu, vamos adorar o Senhor? E ela entra no templo, cheia de fé. A atitude dela. Meus queridos, se tem algo de quem tem fé, é atitude. Quem acredita, quem tem fé, obedece. Marcha para o meio de um mar e vê ele se abrir. Pula de um barco no meio das ondas e sente a água ficar sólida debaixo dos seus pés. Quem tem fé, fala, eu vou viver para a glória do Senhor, mesmo nessa circunstância, porque eu sei quem é o meu Deus. E se Ele mandou, eu vou viver. Se Ele falou, eu vou fazer. Eu sei quem é Deus. E então eu tomo atitude e obedeço ao Senhor. Parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está. E eu sei a hora em que Ele vai fazer. Quando Ele aumentar a minha fé. Porque lá em Tiago, capítulo 1, fala que a prova da vossa fé produz perseverança. A prova, essa palavra significa a purificação da vossa fé. E às vezes a nossa fé está contaminada de dúvida, de medo, de angústia, de depressão, de desespero, de falta de fé. E Deus está limpando. Depois dessa prova você vai ver que não tem por que duvidar. Sabe, queridos, temos tido luta no caixa da igreja. Nossa igreja tem crescido. O Senhor tem abençoado. O Senhor tem dado o privilégio de presentearmos e abençoarmos a igreja. Tem sido uma bênção. Mas temos tido luta. Alguns irmãos talvez não estejam confiando no Senhor, obedecendo a Deus, negociando com Deus. Mas eu sei que tenho crido. Eu já tive a minha lição de fé em Deus. Pergunta se eu tenho medo. Nenhum. Por quê? Porque eu já vi o mar se abrir nessa área na minha vida, amém? 2009, igreja de Amparo, vocês já sabem dessa história. Sentado à mesa com minha esposa chorando, não tínhamos dinheiro para o salário, não tínhamos dinheiro para o aluguel, não sabia o que fazer. Como Ana, diante do Senhor, olhávamos um para o outro e falávamos, o que a gente vai fazer? Não tem de onde vir. Cansado de fazer campanhas. Num ano de 12 meses, 9 campanhas já tínhamos feito. E eu não tinha mais cara de pedir para a igreja fazer campanha. Oramos ao Senhor. Tu és o Deus do impossível. E o Senhor deu dinheiro. E quando a gente viu o dinheiro, e nós terminamos o ano de 2009 com R$10 de saldo no banco, eu ouvi Deus dizer, você entendeu? Sou eu que sustento a igreja. Não são pessoas, não é homem, sou eu. Você entendeu? Se Deus me mandar pular do barco, eu pulo. Porque o Senhor purificou a minha fé. Meus irmãos,
Antes você ouvia falar do que Deus fazia na vida de outros, não é assim? Deus pode suprir, mas agora eu vi que o Senhor faz. Agora o Senhor me lapidou nessa área. E tantas outras o Senhor vai moldando e transformando a gente para uma obra maior ainda. Preparando, você acha que é o quê? Ter uma igreja assim, que muito mais há de fazer? Você acha que é batalha, que não é luta? O inimigo começa a lutar nessa área, na vida de um, na vida de outro. Pessoas começam a duvidar de que Deus vai fazer, começam a reter. Não dá para entregar esse mês por causa de conta daqui e ali. E o Senhor vai ensinar essas pessoas que de Deus não se zomba. E sabe por que Deus permite isso? Porque não me abala. E Deus vai te dar áreas na sua vida que você vai se tornar inabalável, amém? O Senhor vai ensinar você muita coisa na tua vida. Porque Ele te ama. E Ele quer agir na tua vida. Através da tua vida. Abençoar a tua vida. Quando você estiver passando por provação, querido, olha para o teu rosto. Presta atenção no tom da sua voz. Nas palavras da sua oração. Presta atenção. Se é louvor ou é reclamação que sai dos seus lábios. Porque Deus leva isso em conta. E presta atenção na sua atitude. Vá adorar o Senhor. Levanta e se consagra ao Senhor. E obedece ao Senhor. Obedeça a Deus. Faz a tua parte que Deus faz a dele. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você. E quando o Senhor lhe for favorável, quando o Senhor te conceder o que deseja o teu coração, não dê para trás. Se você consagrou algo a Deus, continua no seu voto. Ana teve Samuel. E no tempo certo, quando ele desmamou, um tempo que tinha para criar o seu filho, ela fez o que ela prometeu. Ela pegou o menino e falou: é do Senhor. E esse menino se tornou o profeta Samuel. Um homem que instituiu reis. Um homem que foi boca de Deus. Um homem que tem 2 livros da Bíblia com o seu nome. Amém? O milagre que Deus vai fazer na sua vida é para a glória dele. Amém? E você não pode se esquecer disso. E tudo que você pedir a Deus de milagre é para exaltar o Senhor. E não se esqueça, no dia em que Deus fizer um milagre na tua vida, testemunhe, consagra, oferta, deixa claro para todo mundo que aquilo que Deus fez na tua vida é Samuel. Eu pedi ao Senhor, está aqui o que Deus fez. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o meu Samuel. É o meu Samuel. Está vendo isso daqui? É o meu Samuel. Eu pedi a Deus. Está vendo essa obra? É o meu Samuel. Eu acreditei no meu Deus. E como você sabe que você acreditou? Porque depois que eu orei ao Senhor, Ele colocou um sorriso nos meus lábios. Um canto na minha boca. E eu pude ver a sombra no deserto. A coluna no meio da noite. Eu pude ver o mar se abrir. Deus me deu as experiências que nunca mais fui o mesmo na minha vida. E hoje eu posso servir melhor, meu Deus. O milagre é para a glória do Senhor, porque para nós, a graça dele nos basta. Nos basta. É por isso que eu tenho conversado e conversei com uma senhora que está sofrendo muito. E eu disse assim para ela hoje: você vai dizer várias vezes nesse dia: eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. E antes de vir para cá hoje, falei: como estão as coisas? E ela falou assim: eu passei o dia inteiro dizendo para Deus, pastor, que eu confio nele. Falei: amém. Confia, porque em breve ele vem, como as chuvas de primavera regando a terra. Né? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, porque logo o Senhor vem como a luz da alvorada, como as chuvas de primavera regando e trazendo renovo para a nossa vida. Pede para Deus um sorriso. Pede para Deus um canto. Pede para Deus a fé, para você ver o mar se abrir. E se isso não acontecer, você vai caminhar por cima dele. Que seja assim. Nosso Deus é maravilhoso. Nunca falhou e jamais falhará.
Vamos ficar em pé e vamos adorar esse nosso Deus em oração agora. Eu queria te dar, antes de eu orar, alguns minutinhos, eu queria convidar você nessa noite a engrandecer o Senhor com os teus lábios. Uma oração de fé. E se você não consegue, então faz a oração de Ana. Fala, Senhor, me ajuda. Meu coração está angustiado. Eu quero isso que o pastor pregou. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Me ajuda, Deus, a crer, a dizer, a sentir que o Senhor não falha. Eu confio em Ti, Senhor. Fala isso para Deus.